falar também agora sobre as eleições envolvendo deputados federais, distritais. Aqui no DF, no Distrito Federal, 12 deputados distritais e 12 foram reeleitos e outros 12 foram votados para fazer um primeiro mandato. Dá uma olhada. E teve recorde na votação para distrital no DF. Fábio Félix, do PSOL, teve mais de 51 mil votos e foi o distrital mais votado da história. Chico Vigilante, do PT, também foi reeleito, com mais de 43 mil votos. Max Maciel, do PSOL, conquistou o primeiro mandato com mais de 35 mil votos. Daniel Donizete, do PL, com mais de 33 mil votos. Martins Machado, do Republicanos, com mais de 31 mil. Robério Negreiros, do PSD, com mais de 31 mil. Jorge Viana, também do PSD, com mais de 30 mil votos. E Jaqueline Silva, do Agir, que teve mais de 26 mil votos, também foram reeleitos. Thiago Manzoni, do PL, recebeu mais de 25 mil votos. Eduardo Pedrosa, do União Brasil, foi reeleito com mais de 22 mil votos. Joaquim Roriz Neto, do PL, foi eleito com mais de 21 mil votos. E Orlando, do MDB, recebeu mais de 20 mil votos, confirmando a reeleição. Pastor Daniel de Castro, do PP, também foi eleito com mais de 20 mil votos. Hermeto, do MDB, e Roosevelt Vilela, do PL, foram reeleitos com mais de 20 mil votos. Doutora Jane, do Agir, recebeu mais de 19 mil votos, assim como Rogério Morro da Cruz, do PMN, e Gabriel Magno, do PT, que tiveram mais de 18 mil votos cada um. Eles também terão um primeiro mandato na Câmara Legislativa do DF. João Cardoso, do Avante, foi reeleito com mais de 17 mil votos. Paula Belmonte, do Cidadania, e Ricardo Vale, do PT, tiveram mais de 17 mil votos cada um e também estão eleitos. Wellington Luiz, do MDB, com mais de 16 mil votos. Pepa, do PP, com mais de 15 mil. E Deise Amarilho, do PSB, com mais de 11 mil votos, fecham a lista dos 24 parlamentares que ocupam as cadeiras do Legislativo local a partir do ano que vem. Aí um cenário importante também, né, Yuri? Uma renovação de 50%, então, dos deputados distritais eleitos. É verdade, mas é bom lembrar que nem todos foram candidatos à reeleição. Dos 24, Sim. tivemos 18 candidatos à reeleição e desses 18, então, nós tivemos 12 que conseguiram a reeleição. Então, por essa leitura, a maioria dos que tentaram a reeleição acabaram eleitos. É interessante observar que os recordistas de voto na Câmara Legislativa foram deputados de partidos de esquerda, mas que a maioria e a ampla maioria da Câmara Legislativa vai ser formada por partidos de centro e de direita. Todos eles, aí você dos 24, você tem 18 que são praticamente dos partidos da base aliada do governador Ibanez Rocha, que já garantiu a reeleição, então ele terá ampla maioria para Sim. aprovação dos projetos que considerar necessários, e também grande parte desses deputados distritais eleitos, eles também vieram na onda conservadora apoiando a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Então, uma parte dessa bancada é uma bancada também ligada ao presidente Jair Bolsonaro. E aproveitando aqui a presença da Kelly, né, Kelly? Kelly Almeida, do R7.com, e Yuri Ascar, um nome volta ao cenário da política na capital federal. Um sobrenome famoso. Um sobrenome famoso, né? Joaquim Roriz Neto, ainda muito jovem, buscar a idade dele agora, então, ele também vence, né, o pleito, vence aí nas urnas e vai assumir também como deputado distrital em 2023, não é isso, Kelly? É isso, Rafa. Joaquim Roriz Neto teve aí 21 mil votos, é neto do ex-governador Joaquim Roriz, e ele integra aí a bancada dos 12 novatos que vão começar o mandato aí em janeiro. Como o Yuri falou, Rafa, é isso, a gente teve aí uma renovação de 50%, mas uma bancada ainda muito consolidada, provavelmente para estar na base do governador Ibanez Rocha. É uma base que tem basicamente, né, partidos ali de centro e de direita, mas puxando o topo da lista foram alguns deputados da esquerda mais votados. E aí, lembrando, reforçando o que o Yuri falou, dos 24 deputados, 18 tentaram a reeleição.
Mas alguns tentaram outros cargos, né? E aí, por isso, vão sair ou foram eleitos, que é o caso do atual presidente da Câmara Legislativa, o Rafael Prudente. Ele tentou uma vaga na Câmara dos Deputados, então ele não é reeleito, mas ele vai ocupar agora outro cargo. E a gente tem também aí, Yuri vai lembrar, né? Pessoas, deputados que foram eleitos, mas que não são aí tão novatos, que eles voltam à política, voltam à Câmara Legislativa. Caso do Wellington Luiz, caso do Ricardo Vale. Então, são políticos que estavam fora do mandato, mas já ocuparam mandato na Câmara Legislativa do DF. E a gente tem alguns novatos que entram, né? O caso do Max Maciel, o caso do Thiago Manzoni, caso da doutora Jane. Então, a gente tem uma renovação de 50%, mas alguns deputados já mais antigos que já tiveram mandato retornam à Câmara Legislativa. Rafa, eu acho interessante a gente falar aqui, porque ao contrário da eleição para o Senado, que é quanto mais voto, mais, né, o candidato se elege, na Câmara Legislativa é um pouco diferente, porque lá tem a questão do coeficiente eleitoral. O que é isso? É uma soma total dos votos válidos e aí pega esses votos válidos e divide pelo número de cadeiras ocupadas naquela casa. O que acontece? A gente teve aqui no DF cerca de 1.600.000 votos válidos. Então, para cada cadeira lá na Câmara Legislativa, o partido precisava de 68.000 votos. Então, é por isso que, às vezes, a gente olha ali um deputado que teve um pouco menos de voto e foi eleito ao contrário de deputados que tiveram mais votos. Então, isso quando a população olhar ali é por conta disso, por conta do coeficiente eleitoral. Então, vai ter uma diferença, a população pode questionar, nossa, mas esse candidato teve muito mais voto e não foi eleito. Então, é por isso, Rafa. É bom explicar isso, né, Yuri? A gente estava debatendo isso, Kelly, agora. Porque fica aquela dúvida, a pessoa olha, às vezes, o resultado, né? No aplicativo, por exemplo, do TSE, fala, mas meu candidato teve mais votos, virou suplente, o que aconteceu? E, Rafa, Kelly, eu vou explicar também para quem está acompanhando aqui o Balanço Geral com um exemplo prático do que aconteceu na Câmara Legislativa para o pessoal entender. Vamos lá. Por exemplo, no Republicanos, Sim. Martins Machado garantiu a reeleição com uma votação bastante expressiva que em outras eleições seria, inclusive, do campeão de votos. Ele teve 31.993 votos. Isso é muito voto em uma candidatura à distrital. E nós tivemos o segundo lugar, o vice-campeão de votos dentro do Republicanos, foi o que era deputado, ainda é deputado, o Delmasso. Ele teve 23.243 votos. É muito voto também, mais de 23 mil votos. Sim. Isso praticamente elege quase todo o distrital que disputa. Mas, por uma questão do coeficiente eleitoral, a soma dos outros candidatos do partido, eles não conseguiram garantir 2 das 24 vagas. Por isso, Delmasso fica como suplente de Martins Machado. Com certeza, uma eleição emocionante. A Kelly quer falar, né, Kelly? Pode falar. E esse coeficiente eleitoral, ele aumentou 10% desde a eleição de 2018. Em 2018, cada cadeira da Câmara Legislativa, o partido eleger, eram necessários 62.385 votos. Então, esse ano aí, 2022, já são 68.162 votos para cada cadeira na Câmara Legislativa. Então, é isso que as pessoas, né, a população vai perceber quando olhar ali a votação. Às vezes a gente coloca ali, tem matéria no R7 que a gente coloca o nome de todo mundo e a votação de cada um. Então a população pode achar estranho, que vai falar assim, nossa, mas esse candidato tem muito menos do que o outro e ele não está. Então a explicação é essa, é o coeficiente eleitoral, chamado assim, que é a proporção de votos para cada partido. Não, imagine só, né, Kelly, Yuri também. A gente, às vezes, tem que ficar fazendo aquele cálculo, percebendo o coeficiente para todo mundo em casa. É um pouquinho confuso às vezes, mas lá na r7.com tem tudo explicado. A gente vai trazendo também as atualizações, explicando para quem está em casa, no DF, no entorno, como é que fica essa questão, como é que chega, então, esse resultado dos distritais. Mas vamos falar de federal? Dos deputados federais? Bom, porque, olha, vamos saber agora, né, quem foram os deputados eleitos para a Câmara Federal. O DF já tem uma nova bancada. Brasiliense elegeu 8 deputados federais. 5 vão ter o primeiro mandato e 3 foram reeleitos. Vamos ver.
A candidata Bia Kicis, do PL, foi reeleita com 214.733 votos e terá mais um mandato da Câmara. O apresentador Fred Linhares, do Republicanos, foi eleito para o seu primeiro mandato com 165.358 votos. Érica Cocai, do PT, também conseguiu a reeleição, recebendo 146.092 votos. Rafael Prudente, ex-presidente da Câmara Distrital, segue para a Câmara dos Deputados, com 121.307 votos. Júlio César, do Republicanos, foi outro candidato que conseguiu se reeleger, recebendo 76.274 votos. Professor Reginaldo Veras é outro que segue da Câmara Distrital para a Câmara Federal. O candidato do PV recebeu 54.554 votos. Alberto Fraga, do PL, recebeu 28.825 votos. Gilvan Máximo, do Republicanos, também se junta à bancada. O ex-secretário de Ciência e Tecnologia recebeu 20.923 votos e ficou com a última cadeira da bancada do DF. A bancada federal, né, na Câmara Federal, também se renovando, né, Yuri? Uma votação expressiva também, novos nomes surgindo, importante isso, né? Olha, a gente pode ressaltar aí os dois líderes, né, os dois campeões de voto. A Bia Kicis, a reeleição, ela que vinha com uma imagem sempre muito ligada ao presidente Jair Bolsonaro. Então a gente vê que aqui em Brasília, como aconteceu em outros estados, ele foi um grande cabo eleitoral, né, que ela foi a recordista, 214.733 votos. E, em seguida, o nosso querido amigo, que tantas vezes esteve aqui nesse estúdio, neste programa, Fred Linhares, né, trazendo uma votação inédita para o Republicanos no Distrito Federal, com 165.358 votos. E na internet se falava muito já desse resultado. Exatamente. Lembra que eu comentei com o Fred uma oportunidade, falei, Fred, ao longo da campanha, cara, na internet o seu nome tá bombando de uma forma. Aí ele, será que vai ser assim mesmo? E se refletiu também nas urnas. Né? E aí o que a gente viu agora? O comando da Câmara dos Deputados está com republicanos na bancada do Distrito Federal. Porque dos 8 deputados, os republicanos ficaram com 3. Já tinha o deputado Júlio César, que também foi muito bem votado e garantiu a reeleição dele. E a votação expressiva no Fred trouxe mais um deputado para o Republicanos, criou uma vaga a mais, porque assim como na Câmara Legislativa, a Kelly estava explicando, né, os votos no partido, a soma total de votos no partido ou na federação, é essa soma que vai garantir o número de cadeiras que o partido terá disponível. Então, Republicanos tem 3 das 8 cadeiras, é quase a metade, né, das vagas que o Distrito Federal tem na Câmara. O PL fica com outras 2, também por causa da Bia Kicis, que trouxe junto Alberto Fraga, né, ele volta à Câmara dos Deputados, é um nome bastante conhecido aqui no Distrito Federal, já foi deputado, foi candidato ao Senado, candidato ao GDF, e nós temos 3 do Republicanos. Tivemos Rafael Prudente, que também foi o principal nome de Ibanez Rocha, era o presidente da Câmara Legislativa, então consegue uma votação expressiva e garante a única vaga que sobrou ali entre os partidos de centro e de direita, essa vaga do MDB, e as outras 2 permanecem com a esquerda, uma vaga do PT com a Érica Cocai, outra vaga com PV, com o professor Reginaldo Veras, que era deputado distrital e era um daqueles que resolveram não disputar a reeleição e conseguiu se eleger para federal. Kelly, um resultado aí que mostra a vantagem, né? O republicano vitorioso também na bancada aí, a Câmara Federal, né? O Republicanos ficou muito forte nessa legislatura, porque é isso, de 8 deputados, a bancada agora tem 3 representantes do Republicanos, né? E a gente lembra aqui que são 8 deputados federais que são eleitos pelo DF. Essa eleição é proporcional, esse número, né, de cadeiras é proporcional à população, né? Então a gente tem na Câmara dos Deputados 8 vagas, o Republicanos começa 2023 com 3 cadeiras. E a gente lembra também, né, Rafa e Yuri, que são das 8 vagas, só 3 deputados voltam para a Câmara e outros 5 são novatos. A gente lembra ali também que o Rafael Prudente e o Reginaldo Veras
eram deputados distritais e agora viraram deputados federais. E a gente estava falando do coeficiente eleitoral, que na Câmara Legislativa ficou em 68 mil. Já na Câmara dos Deputados, cada vaga precisava aí de 200 mil votos. Então, isso tem uma força forte do Republicanos, porque você conseguia eleger ali uma bancada com 3 deputados, sendo que o coeficiente eleitoral determinou ali 200 mil votos, é uma representação muito forte. Então, a gente tem também ali na Câmara dos Deputados, né, alguns que não foram reeleitos, mas tem também um exemplo da deputada Paula Belmonte, ela que era deputada federal e esse ano decidiu disputar a deputada distrital. Então, ela trocou ali a Câmara Federal pela Câmara Legislativa. Já Reginaldo Veras e Rafael Prudente trocaram a Câmara Legislativa pela Câmara dos Deputados. Então, a gente tem aí essa bancada já formada, uma votação muito expressiva que a gente teve esse ano. Por exemplo, na eleição de 2018, né, Yuri, a deputada mais votada foi a deputada Flávia Arruda, e ela teve 120 mil votos. Esse ano ela ficou sem mandato e a deputada Bia Kicis, que foi a mais votada, teve 214 mil votos. O Fred Linhares veio logo em seguida, então, com 165 mil votos. Foi uma eleição bem representativa ali na Câmara dos Deputados. Os deputados de direita, principalmente, formaram uma bancada bem forte que vai aí ocupar a Câmara dos Deputados a partir de janeiro. Então, essa turma toma posse e quem já estava é reconduzido ao cargo.